Salve, pessoal! Então, volto agora à carga aqui então com mais uma sessão em que a gente vai discutir a questão do impacto da tecnologia nos percursos tradicionais do direito, da vida, da governança e assim por diante. E dessa vez eu queria falar justamente sobre Estado, consumo e governança. Eu tenho um conceito que eu comentei lá na sessão presencial para aqueles que estiveram presentes, que eu preciso rediscutir, né, que eu preciso aprofundar, que é o conceito de self-quantificado. Eu vou começar por ele porque ele traz uma ligação, uma ponte, né, ele linka esses temas aí com maior clareza, com maior propriedade, então eu vou começar por ele. Tá? O que é essa questão do self-quantificado? O que ela diz para nós, o que ela traz para nós? Né? O self-quantificado, ele diz respeito mais especificamente a uma tendência. Eu comentei com vocês que existia uma tendência, lá atrás eu comentei que existia uma tendência chamada dataísmo, e o dataísmo ele basicamente envolve, ele foi batizado dessa forma em 2014, e a ideia de um dataísmo significa, ela representa, para todos os efeitos, uma preocupação excessiva que nós temos com dados e que aos poucos vai sendo sublimada no que diz respeito à nossa leitura ontológica de vida. Nós abandonamos essa leitura tradicional da ontologia, da epistemologia e começamos a lidar por uma epistemologia de quantificadores, de elementos que são basicamente vinculados e têm uma apreensão talvez mais profunda no que diz respeito a essas coleções de dados. O dataísmo basicamente ele é uma linha de pensamento, então alguns definiriam como uma linha epistemológica, eu tenho sérias dúvidas se seria esse o caso ou não, né? Mas essas linhas, perdão, essas linhas epistemológicas, elas dizem respeito mais especificamente a como nós começamos a considerar a nossa realidade enquanto uma realidade dirigida, dedicada a partir de grandes grupos de dados. Tá? Esses grupos de dados que a gente consolida, basicamente definem também que a nossa interação com a realidade deixa de ser feita por meros episódios representativos ou meros episódios imediatos e passa também a trafegar por um universo que traduz todas essas realidades em grandes esquemas de dados. Que significa dizer, portanto, que a nossa própria apreensão de mundo é modificada profundamente. Veja, não é que nós não tivéssemos dados antes, tá? A noção de dados, se a gente for analisar com todo o cuidado do mundo, ela já está sendo estabelecida desde a modernidade, né? Desde a modernidade clássica, lá com o pensamento cartesiano, a gente já tem essa ideia geral de que dados governam de alguma maneira a nossa cognição. Né? Então, por exemplo, quando Descartes vai falar um pouquinho mais sobre a questão da fenomenologia dele, ele é bastante específico ao dizer que o sujeito e o sujeito e o objeto eles travam uma relação bastante específica, qual seja a relação em que o objeto nos oferece, nos concede dados específicos que estão preservados na sua mônada, na sua constituição monadológica, enquanto sujeito capaz de interpretar esses dados, ele traz essa coleção de dados à tona para tentar começar a promover a criação de juízos dentro da realidade. Desculpa eu estar virando o tempo todo aqui, que eu estou cuidando hoje eu estou cuidando dos meus 4, mais uma hóspede que está aqui. Né? E a Sofia está aprontando aqui um pouquinho, que ela fica enciumada quando a gente tem passarinhos que a gente está atendendo de fora, né? Aí eu estou um pouquinho atendendo a Sofia aqui. O que acontece na realidade, portanto, é que a gente tem como um produto direto, como um resultado um pouco mais direto dessa relação, a ideia de que nós só conseguimos constituir algo, ou só conseguimos falar de algo quando nós conseguimos fazer uma extração coerente de dados. Né? Essa noção inicial de dados ela vai ser, de alguma maneira, rearticulada e aprofundada ao longo do século XX. E a leitura sobre a questão dos dados ela vai ser reelaborada de acordo com aquilo que nós começamos a entender por um conceito de informação. A informação é uma coleção de dados que, uma vez encaixados uns nos outros, geram uma espécie de sentido. Tá? A informação ela é, digamos assim, o dado posto em movimento, o dado ao qual uma coleção de dados a qual você conferiu sentido propriamente dito. Né? Então, eu posso, por exemplo, ter o dado de que a ave que está hospedada aqui ela é verde. Né?
Agora, esse verde dela, ele só vai virar informação em sentido efetivo quando eu estou transmitindo. Eu olho para ela e vejo o verde dela, vejo como ele se conecta com as outras cores que cobrem as penas dela. E aí eu recebo essa informação e na hora que eu digo a ave é verde, a ave hospedada aqui é verde, eu já passei duas grandes informações. Três, na verdade. Há uma ave, ela está hospedada aqui, quer dizer, ela não é permanente aqui, ela não é a habitante habitual, ela vai sair daqui eventualmente, e isso a cor é verde. Então são três informações que eu dei, elas estão gerando sentido comunicacional. O dado ele é inerte, né? O dado ele não tem essa característica, por isso que o Descartes originalmente vai colocar a ideia de que quando eu coleto o dado eu estou fazendo a contemplação, a observação pura e simples do objeto. Tá? Veja, tem várias definições de informação, tá? Que eu estou dando uma só. A gente poderia retrabalhar essa definição de informação, poderia repensá-la, poderia reconsiderá-la dentro de uma série de contextos. Eu vou trabalhar aqui com aquela que eu considero mais basilar, mais próxima da fenomenologia, que é a que mais me interessa, tá? Na sequência, o que acaba acontecendo? Quando a gente vai trabalhar com dados e a gente chega aí no início dos 2000 a essa nova tendência, que é fazer uma análise de dados sobre todas as coisas, o que acontece é que os demais modelos filosóficos e estratégicos empregados para a governança, para o estabelecimento de práticas de mercado, para o estabelecimento de práticas compreensíveis, eles vão se apagando. E todas as estratégias que nós vamos passar a utilizá-las dizem respeito especificamente à aferição, coleta, massificação e estabelecimento de bancos de dados. Por isso, dataísmo. Né? Então, todas as coisas, a gente diz assim, mas né, já pela tendência da modernidade, nós poderíamos dizer que nós só interagimos com as coisas através de informações, dados, né? Sim. A gente coleta dados e a nossa interação significativa é dada por dados, né? Ela é feita por dados. Ela é feita através dessa interface de dados. Agora, a grande questão é que quando nós ingressamos numa rotina dataísta, todos os demais elementos que não dizem respeito especificamente a uma construção de dados, então, por exemplo, a experiência que eu tenho lidando com os animais aqui, ela pode ser convertida em dados, mas não precisa, ela pode ser simplesmente uma experiência de desfrute ou de cuidado. Né? O problema é ler essa experiência através de dados. Então, por exemplo, uma experiência que corriqueiramente seria lida, que eu tenho os dados das cores do pelo das sofres, da fome dela, da saúde deles e assim por diante, esses dados eu posso utilizar para interagir com eles. Assim como eu posso simplesmente desfrutar da companhia da Sofia. Né? Assim como eu posso simplesmente trabalhar com a ideia dela ter fome, dela ter vontade de passear, dela ter uma série de circunstâncias de vida dela que eu posso, de alguma maneira, reconstituir, né, que eu posso de alguma maneira retrabalhar. Eu posso também olhar para essa relação como uma relação de dados. Quantas pessoas têm pets em casa? Quantas têm mais de um? Quantas têm uma relação entre várias espécies de pets? Quantas conseguem coordenar qual é a média de metro quadrado por pet que as pessoas oferecem? Qual deveria ser a média oferecida? Qual é a alimentação que se dá? A média de vida desses animais? Condições de saúde dos animais? Condições de saúde dos donos? Saúde mental dos donos? E tudo isso eu vou transformando em dados, em coleções estatísticas, em porcentagens. Né? O estado de saúde dela. Né? Então, por exemplo, o estado de saúde da minha cachorra pode ser determinado também por dados. Olha, sua cachorra ela faz exercício diário, ela mora em apartamento, ela não mora. Isso tudo é coleta de dados. Né? Qual é o peso dela? Ela tem obesidade? Não tem obesidade? Ela tem traços de alteração hormonal? Não tem? Já teve alguma doença? Ela faz alguma dieta em especial? Com o que você a alimenta? E assim por diante. Tudo isso são coleções de dados que podem entrar em choque. Essas coleções de dados, elas ainda podem pertencer ao circuito de ferramentas meramente úteis, mas elas podem subitamente passar a uma massificação de olhar. Então não é sobre como nós vamos tratar a Sofia, cachorrinha do Rafael, é sobre como os proprietários de cães tratam os seus cães. E como, a partir da exploração desse tratamento, eu posso abrir uma pet store em uma determinada região, eu posso estabelecer de uma maneira mais clara que produtos eu vou vender ou não vou vender, quantos produtos de saúde eu posso vender ali ou não, se eu vou precisar de farmácias veterinárias, ou que faço atendimento veterinário, ou farmácias de manipulação e assim por diante. Percebam a virada de olhar. Tá? É um ângulo, não é a existência do dado que determina o dataísmo. O que determina o dataísmo é o tratamento que eu dou a esse dado e o quão universal eu entendo que ele é. Né? O quão universal eu compreendo que é a apreensão dos dados. Né? Então, por exemplo, eu posso colocar de alguma maneira, eu posso projetar de alguma maneira
esses dados para que eles sejam úteis. Quando eu faço, por exemplo, uma entrevista médica, eu estou basicamente trocando uma entrevista com o médico está coletando informações minhas, né? Ele está coletando dados meus. É diferente que ele tem os meus dados para saber mais ou menos, segundo a literatura científica, que tratamento oferecer, e coletar os meus dados para juntar com uma soma gigantesca de dados e traçar um perfil populacional, né? E daí, lógico, você começa a tratar, a oferecer ou repensar articulações políticas, mudanças dos mecanismos de consumo em cima disso. Então o dataísmo, veja, e notem que eu não estou condenando o dataísmo, tá? Não é uma condenação pura e simples do dataísmo. O dataísmo mal empregado e os riscos que o dataísmo traz, isso sim são questões condenáveis, são questões com as quais a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Tá, mas por que você está falando disso se você ia falar de self-quantificado para poder entrar na questão de consumo e tecnologia? Talvez já tenha ficado, talvez a gente já tenha acenado aqui em alguma medida, né? Que existem duas frentes de uso aqui dessas massas de dados. Uma delas a própria questão da governança. Eu posso, de repente, uma campanha que está rolando por aí, eu tenho visto, é uma campanha contra os benefícios tributários para venda de refrigerante, né? Isso é interessante, né? Por que você vai oferecer benefício tributário para a venda de refrigerante se você poderia fazer? Se você pode simplesmente oferecer água para a tua população, né? Por que não oferecer água e oferecer refrigerante, né? As formas de consumo são diferentes, então o que você ganha em outras frentes, né, movimentando o consumo, enfim, tem uma série de questões que vêm na esteira disso, né? Mas existem aqui uma série de isenções tributárias oferecidas aí para a indústria de refrigerante. Existe uma campanha que diz, olha, vamos cortar isso aí, porque na realidade isso causa a degradação da saúde da população. Quando você compra refrigerante muito barato, né, na verdade, você está estimulando o consumo indiscriminado de açúcar, né? Então você está, de alguma maneira, você está estimulando que a tua população acabe tendo acabe sofrendo um malefício na saúde por conta de uma certa frente de consumo que você deseja ver realizada, né? Cadeia de fast food, né? Tem regiões do mundo, tem regiões dos Estados Unidos, por exemplo, que oferecem isenções tributárias para cadeias de fast food se instalarem em cidades pequenas e dão vantagem, só que isso também promove, né, uma espécie também promove a perda de qualidade de vida. Então tem outros lugares, por exemplo, que vão tentar controlar esse tipo de comércio com o aumento dos impostos, tentando encarecer, né? Então existe uma forma de controle aqui que está respondendo a dados. Agora, então essa é uma das maneiras pelas quais uma estrutura de governança pode fazer uso dos dados, né? São duas aqui, na realidade, são duas maneiras diferentes aí, né? Por outro lado, você também tem a possibilidade de uso dessas linhas de dados para relações de consumo, que são talvez muito mais comuns e tangenciais à nossa vida. A gente escuta muito mais falar disso, né? Então eu posso, por exemplo, imaginar que aqui, por exemplo, na cidade de Curitiba, as pessoas têm uma deficiência de vitamina D. Então, coisas que têm vitamina D são ótimas de vender aqui, por exemplo, né? Grosseirissimamente falando, não estou dizendo que seja uma estratégia de mercado válida, mas está aí, né? Um exemplo. Ou outra, eu sei que brasileiro consome muito eletrônico e gosta de consumir eletrônico de ponta. Então, vender celular e outros modelos substitutos de celular no Brasil vale muito a pena, né? E assim vai, eu tenho perfis e perfis e perfis de consumo, né? Mercado de filmes, comércio digital em geral, né? Filmes digitais, jogos, coisas do gênero, o brasileiro consome bastante. Apesar da elasticidade desse tipo de produto, o brasileiro consome bastante, né? Então as coisas que são elásticas, eu posso estimular o consumo delas através da coleta de dados que eu faço. Que populações consomem livros, que tipos de livros consomem, por exemplo, né? Que tipo de alimento, que tipo de alimentação é mais consumido em determinadas regiões do país ou é mais prezado e o quanto eu posso cobrar, o quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Isso tudo é uso de dados, então são formas dataístas. O problema dentro do dataísmo é essa questão do self-quantificado. O que é o self-quantificado? Primeiro vamos olhar o termo self, né? Self é um termo curioso porque ele não tem exatamente um paralelo ou um análogo em outras terminologias. As pessoas não falam self ou ego. Não exatamente, né? Self enquanto ego, porque existem dois tipos de self. Existe um self transcendental e existe um self corriqueiro. Esse self corriqueiro ele é a completude de ego superego. Isso é o self.
E o self transcendental é a completude de um indivíduo que se manifesta desse lado, digamos assim, do véu, quando é trazida desde esse outro lugar de completude operacional, né? Então o self está sempre ligado a essa completude e integridade do indivíduo. Num sentido categorial, self é mais amplo que ego. E no sentido transcendental, então, nem se fala, porque daí é justamente o lugar de resolução, de harmonização completa da psique do indivíduo. O self ele tem essa característica, portanto, de ser a demonstração dessa totalidade da experiência de um indivíduo, né? Totalidade visível ou não visível. Então, quando a gente fala em self-quantificado, o que a gente está querendo dizer, na verdade, é que nós estamos analisando e estudando a totalidade das relações desse indivíduo. Não é a totalidade das relações do tipo, o Rafael ele tem pets, o Rafael é professor, o Rafael estuda filosofia, o Rafael é isso, aquilo, aquilo outro. Não é isso. É a totalidade de fenômenos psíquicos que envolvem o Rafael. Então, são as coisas que o comovem, são as coisas que ele gosta de fazer efetivamente, né? Tudo isso que eu coloquei pode estar incluído aí, né? São as questões dos ganhos materiais, são as tendências comportamentais dele, as linhas ideológicas que ele segue, os padrões psicológicos que ele tem, né? Se ele é uma pessoa de comportamento talvez um pouco mais narcísico, um pouco mais obsessivo, talvez mais neurótico, talvez ele já esteja lá numa... Né, talvez ele tenha tendências um pouco mais paranoicas. Tudo isso faz diferença quando eu coleto dados, porque essas relações elas vão influenciar a maneira como eu interajo com o mundo. Então o self-quantificado ele começa a trazer elementos que são um pouco perigosos para a nossa análise, porque ao invés da gente fazer uma leitura um pouco mais estruturada e concentrada, tentando mostrar a totalidade de concepções e de conjunções que operam dentro de um indivíduo, eu, na verdade, inverto o olhar e começo, de alguma maneira, a promover essa exploração numa relação causal consequencial, numa relação estatística. E aí esse indivíduo vira mais um número entre tantos outros, e eu começo a analisar por que há determinados perfis de comportamento, e mais como eu posso estimulá-los, né? Isso começa a ficar bastante perigoso, né? Então, por exemplo, as pessoas vivem falando de jogos de celular. Os jogos de celular são um fenômeno muito interessante para mim, porque eles não são uma coisa que te traga necessariamente prazer, eles te trazem a possibilidade de uma novidade e a adrenalina da aposta. E eles basicamente constroem o comportamento geral que uma pessoa vai ter enquanto está interagindo com o aplicativo a partir do estudo mais aprofundado da psique da pessoa, ou da psique de grupos de pessoas. Passa-se a entender na realidade que a adrenalina, por exemplo, vicia. E o vício em adrenalina, ele estimula a pessoa a buscar coisas novas, estimula a pessoa a correr riscos e estimula a pessoa a olhar para esse logo além do horizonte. Então, o que eles fazem nos aplicativos? Eles oferecem o suficiente no aplicativo para estimular a pessoa a jogar algumas rodadas e depois disso começa a criar barreiras de impossibilidade no aplicativo para que a pessoa precise consumir, gastar para promover o seu próprio avanço dentro daquilo que eles estão propondo. Então, dá um senso de progressão, traz um prêmio mínimo, mas ao mesmo tempo começa a criar e alimentar a pessoa com novidades e imprevisibilidades através do uso de algoritmos. Esse esquema ele basicamente trabalha em cima dessa quantificação do self. O que é o self quantificado, portanto? O self quantificado é quando você toma a totalidade da experiência de um indivíduo e começa a lidar com essa experiência apenas de acordo com fluxos estatísticos. E a partir desses fluxos estatísticos, você começa a oferecer respostas também quantificadas. Eu posso perceber, por exemplo, que pessoas que têm uma tendência mais analítica tendem a repetir as suas práticas diárias, gerando rotinas, criando rotinas. Elas também tendem a aliviar o estresse com a quebra de rotinas dentro de outros processos ou gostos habituais. E esses gostos habituais vão ter certos desenhos, certos lineamentos. Quer ver? Por exemplo, uma pessoa que é considerada introvertida, então uma pessoa que é mais analítica e introvertida, ela vai tender a recarregar suas forças na solidão. Ela não consegue recarregar suas forças em linhas gerais. O introvertido ele não consegue, ele não recarrega suas forças lidando com outras pessoas. O extrovertido sim, o introvertido não. Então eu sei que existem certos traços dentro da população que levam uma pessoa a ser introvertida, ao passo que tem outros que levam as pessoas a serem extrovertidas. O que eu vou fazer? Para o introvertido eu vou vender livros, eu vou vender a ambiência interior da casa, o conforto interior, eu vou vender coisas que permitam a ele recarregar as forças dele nessa solidão, ao passo que para o extrovertido eu evidentemente vou vender a abertura de espaços, vou vender as experiências com outros, vou vender a esfera de relações partilhadas,
eu vou acoplar elementos a essas esferas partilhadas. Eu posso pensar, por exemplo, na quantidade de amigos ou amigas que as pessoas têm, na quantidade de situações que envolvem determinadas carreiras e como essas carreiras promovem a sua construção social. Eu posso falar sobre as necessidades estruturais de determinada carreira, sobre as demandas específicas. Vocês querem ver, por exemplo, uma questão de números aí, ó? Vai olhar, por exemplo, o que está à venda hoje em livrarias, ainda nas prateleiras, que é mais fácil de visualizar, né? A respeito, o que diz respeito aí, por exemplo, à venda de livros jurídicos. Você dificilmente vai encontrar livros teóricos de direito. Na maioria das vezes você encontra livro de exame para concurso, porque é o público que aparece ali é o que mais se consome. As pessoas estão mais interessadas em comprar livros para concursos. Ah, você está falando isso por causa dos profissionais de direito? Não. Muita gente que não é do direito vai justamente recorrer a esses livros por não ser do curso, por não entender o processo e por precisar de uma solução esquemática mais rápida para poder estudar para passar num concurso público, que a gente sabe é um mercado aqui no país, né? Percebem? Então a gente tem toda essa estrutura, todo esse panorama que permite a gente observar uma quantificação de hábitos, uma quantificação de costumes, uma quantificação de comportamentos, uma quantificação de elementos existenciais, interiores, materiais, espirituais, e esses elementos todos vão gerando condições e vão gerando processos de circulação. Isso é interessantíssimo porque enquanto a gente fala do self-quantificado nesses termos, a gente também tem necessariamente que falar sobre uma transformação das configurações de consciência, das configurações cognitivas, eventualmente das configurações críticas, do pensamento crítico mesmo, né? Se antes o pensamento crítico ele tentava gerar massa crítica para obter soluções diante de grandes questões sociais ou questões mais pontuais de caráter mais pragmático, hoje o senso crítico ele tem que estar necessariamente acionado para que a gente comece a perceber se nessa mentalidade de massas nós não estamos sendo utilizados, nós não estamos autorizando o uso e a exploração de determinadas informações para consolidação de configurações de um self-quantificado. Se nós não estamos, por exemplo, então, sendo predados para que nós amanhã ou depois viremos vítimas de certas relações de consumo. Ou para que não, pior, né, para que não levemos, por exemplo, em consideração certas atividades que são atividades de gestão pública, atividades que são geradas para o nosso benefício, para o nosso suposto benefício e crescimento individual e coletivo, como se fossem, na realidade, atividades de consumo. Então tem todo esse desenho que está sendo colocado aí ao redor. Veja, isso faz com que nós entremos aqui no primeiro tópico da sessão de hoje, né, que é o primeiro tópico efetivo que nós temos que lidar com esse slide, com o qual nós temos que lidar nesse slide, que é o do consumo e das tecnologias de consumo, né? Essa relação de consumo e tecnologias de consumo envolve, nesse sentido, a percepção mais clara de que nós temos hoje, de fato, séries inteiras de algoritmos boladas, construídas, né, para projetar plataformas que respondam às nossas preocupações e demandas. Eu falei para vocês, já comentei com vocês, que existiu um momento da massificação de dados e hoje existe uma resposta. Uma vez feita essa coleta completa, existe uma individualização das relações. Por conta do self-quantificado, essa individualização das relações ela vai sofrendo uma série de capilarizações. Ela tem uma aparência de ser única por conta do seu esquema de combinações, né? Se eu, por exemplo, eu tinha falado sobre pessoas, por exemplo, de mentalidade analítica. Existem pessoas que têm uma mentalidade mais intuitiva, elas são um tipo mais raro de pessoas, mas elas têm traços que envolvem principalmente laços empáticos e não envolvem, muitas vezes, uma facilidade comunicacional muito grande. Seus interesses, inclusive, tendem a ser um pouco diferentes, são interesses mais criativos. Eu tenho mercado para isso, mas é claro que eu tenho, e essa é a grande questão. Eu começo a promover, por exemplo, a alimentação e a constituição de um mercado para o processo criativo. Ah, mas era difícil. Veja, se a gente fosse levar em consideração lá atrás o que a escola de Frankfurt fez, o Herbert Marcuse falava, ele alegava que o processo criativo e o processo de produção da arte eles seriam os lugares de rompimento das relações de capital, tá? Sem querer ser muito ideológico aqui. Por que ele dizia isso? Porque ele dizia que a individualidade era inapreensível pelo capital. E que o capitalismo não conseguiria colocar um preço nas produções artísticas, nas produções, né, da individualidade, nas produções da criação natural do indivíduo, do ser humano, nas capacidades criativas de um indivíduo.
E passa longe da gente isso, né? A gente consegue ver pelo menos em dois grandes universos esse processo. Você veja ali, por exemplo, que na década de 90, ou até a década de 90 mais ou menos, o processo de produção artística, o processo de criação na arte, ele era um processo talvez muito mais engessado e talvez muito mais restrito, porque ele exigia todo um treinamento técnico bastante vasto. Na década de 90 existe a descoberta, o Agamben descreve a descoberta de uma coleção de livros feitos por um sujeito que tinha um transtorno mental, e ele não tinha, ele escreveu todo um livro de fábulas gigantesco, uma história infantil, né, mais ou menos, né, de caráter épico, em que ele promovia extrusões de determinadas formas de anseio íntimo que ele tinha, né. E aí ele começa a falar, ele, né, assim, suspeita-se, não se tem certeza a respeito disso, sabe-se que ele tinha transtorno no sentido de não conseguir se comunicar, tinha, né, características um pouco esquizo, né, de um pouco de rompimento do pensamento. E ele não sabia desenhar, então para escrever esse livro ele começou a utilizar aquilo que o Agamben chamou de ninfas, né? Ele usava recortes de revista e reconstruía os personagens que ele queria montar no livro, e ele ia colando aquilo, ele ia fazendo por bricolagem esses personagens, né? Então ele apreendeu a capacidade de transmissão, a capacidade de expressão artística por meio das bricolagens, que eu acho muito interessante. Hoje em dia você vai ver, por exemplo, evidentemente tem toda uma técnica por trás, existem outras formas de apreensão técnica, só que as pessoas tendem a aprender de uma maneira mais autônoma. Existem muitas bricolagens por aí. Você vai ver, por exemplo, pessoas trabalhando de forma fotorrealística com uma série de alternativas de imagem que produzem na internet, não todas, evidentemente, e elas fazem recortes de texturas, adaptam essas texturas, torcem essas texturas em aplicativos próprios, em Photoshop, em GIMP, né, nos CorelDRAW da vida e por aí vai, né, no Krita e por aí vai, né. Você tem hoje interfaces que te permitem um acesso técnico diferente. Não é que não exista acesso técnico, né? Se você for olhar, por exemplo, dependendo do que você esteja fazendo um Photoshop, você tem que ter uma apreensão técnica adequada e você tem que saber lidar com as camadas no Photoshop, tem que saber fazer o merge das camadas, saber lidar com as cores. Tem coisas a respeito das quais você tem que ter um pingo de noção para poder fazer, né? Então existe ainda uma técnica. Mas a gente tem uma mescla dessas bricolagens com a possibilidade dessas técnicas. Eu supro o que eu não tenho tecnicamente com a técnica de outro, colando dentro do meu circuito técnico. Não se trata só disso, aliás, trata-se também dessas novas técnicas, né? Então, quando eu aprendi a trabalhar com arte, com desenho, eu tinha que fazer tudo à mão, né? O traço era original, o formato original, o contorno original. Pegar do outro era para praticar o traço e para você poder entender as proporções, para você poder fazer uma análise dessas proporções e assim por diante, né? Hoje não, né? Hoje você tem um outro tipo de apreensão. Quando eu aprendi a fazer as cores, por exemplo, você aprendia a montar as cores manualmente, aprendia a montar a cor com material, tinha uma apreensibilidade da cor. Hoje não tem mais, né? Você aprende a montar, então hoje você, por exemplo, pega ali o Photoshop, você pode montar uma caixa de pincéis de aquarela ali e trabalhar. E a maneira como... Lógico, o aplicativo ele simula, né? Ele não te dá a tinta, né? A aquarela, por exemplo, você não pinta em cavalete em hipótese alguma porque ela escorre, né? A não sei que você queira que ela escorra e queira criar um efeito com isso. Mas ela empoça, ela vai ganhando densidade, ela trabalha o papel, ela trabalha as fibras. Isso não é reprodutível na tela, né? Mas você consegue um efeito muito legal na tela, um efeito de desvanecer na tela de computador, eu digo, né? Não na tela, né? na tela de cavalete, mas você consegue um efeito desse desvanecer muito interessante, porque justamente você não precisa trabalhar com as limitações da fibra do papel, né? Que se encharcar estoura, estraga, ela amolece, ela ondula, né? Então, assim, lógico, não é qualquer papel que você vai usar para aquarela, né? Mas mesmo papel de aquarela você pode dar jeito de estragar. Creiam-me. Enfim, né? O que acontece, portanto, é que você tem ali, você tem condições diferentes para a produção da arte. Ela é uma arte corrigível, deletável, né? Então existem aqui diferenças bastante sensíveis. Tá, e por que você está dizendo isso, Rafael? Porque isso também significa que você vai conseguir criar, aos poucos, um mercado universalmente acessível. Cursos online para pessoas que desejam pintar ou desenhar. Nada contra, tá? Muito pelo contrário. Formas de leitura, formas de pintura, formas de trabalho em tela, divulgação de trabalho em tela, divulgação do teu trabalho de forma específica para as pessoas que você entende tem interesse, através de publicidade dirigida dentro do Facebook, dentro do Instagram e assim por diante. Tudo isso está sendo colocado, está sendo agenciado como força necessária, como força possível. E tem um segundo aspecto.
né? Para além da questão de você poder agenciar e poder trabalhar essas forças de consumo de forma mais favorável e talvez aí uniformizar um pouco a experiência de consumo da arte, né? No caso, não vou nem falar apreciação da arte, vou falar consumo mesmo. Você também torna ao mesmo tempo a arte acessível através de estruturas algorítmicas e padrões. Isso é o mais interessante, né? Teve um colega que fez a monografia de fim de curso dele numa análise, trabalhou na monografia de fim de curso, uma análise bastante pontual a respeito da produção de música por meio de algoritmos e inteligências artificiais, né? E essa produção, ele começou a mostrar que muitas dessas produções mais recentes, elas eram perfeitamente possíveis, o equipamento conseguia entender o que atacava os gostos da população e criava músicas que tinham basicamente que eram meio como celebrações de outras que já haviam sido feitas. Inclusive uma sinfonia inacabada de Beethoven que foi completada por uma inteligência artificial que estudou a obra completa, ela foi exposta à obra completa, foi lá e construiu o restante da sinfonia. O que é interessante, né? Vai trabalhar, portanto, certos jogos harmônicos, vai lá e completa, e existe, aquilo passa a existir de alguma forma como uma expressão possível de alguém que não terminou aquela obra. Então percebam bem como você consegue fazer, como você consegue trabalhar, atuar dentro desse contexto e formular processos de arte que a rigor já não são mais processos humanamente visíveis ou preensíveis. Aí tem gente que vai dizer que isso não é arte, tem gente que vai dizer... Eu particularmente estou entre esses, eu creio que essas reproduções não são arte propriamente dita. Né? Elas são um processo de repetição, né? Elas não têm aquele processo, elas não ingressam no circuito de certos projetos criativos, então falta algo a elas, falta esse fator da significação humana, né? Não é só repetir de forma vazia aquilo que já foi produzido, esperando que aquilo gere algum significado. Claro, se você expuser pessoas, por exemplo, essa sinfonia que foi terminada pela inteligência artificial, é óbvio que elas vão apresentar reações, né? Só que o esquema de significação dessas pessoas, ele está ligado a todos os outros trabalhos que foram vistos antes, né? Ele está ligado a essa exposição, a um universo de símbolos, de signos, de representações que já estão inseridos no próprio contexto individual. Então, assim, as tecnologias de consumo, elas atacam por duas frentes. Elas te oferecem o que você possa vir a querer, mas ao mesmo tempo elas completam aquilo que você possa querer vir a produzir. Então você tem esses dois universos, esses dois ângulos de encaixe, e eles acabam completando um circuito aí, talvez até um pouco assustador no que diz respeito a essa apropriação tecnológica do consumo, né? Isso sem contar aquilo tudo que a gente já falou sobre a questão dos grandes perfis de consumo, sobre a questão do Big Data, a questão da análise de metadados, né, que vai pegar toda essa estrutura do Big Data, transformar em cadeias informacionais em certa medida e vai tentar trabalhar relações para tentar adivinhar informações que você nunca deixou disponíveis. E com um grande grau de eficiência, aliás, diga-se de passagem. Né? O escândalo do Cambridge Analytica ele começa, aliás, enraizado, eu comentei isso 2 sessões atrás, se não me engano, na presencial, perdão, na síncrona, né? E justamente a questão do Cambridge Analytica é que técnicos em psicologia, né, comportamental começaram a fazer análises quantitativas de comportamentos e conseguiram em conjunto com desenvolvedores de aplicativos, né, com o pessoal da área de informática, desenvolver aplicativos que tinham uma capacidade de previsão comportamental e exploração de dados, exploração de metadados mais precisa do que a aferição propriamente dita de dados diretamente oferecidos pela pessoa. Em outras palavras, as interfaces que eles geraram eram mais precisas, mais certas, mais completas nas suas aferições do que as próprias pessoas que ofereciam a informação que era delas. Percebe? Porque tem muita coisa que a própria pessoa não consegue enxergar a respeito dela mesma. E o equipamento desnudo, esse aplicativo, ele vai lá e descobre pela própria estrutura psíquica da pessoa. Percebe a jogada? Então, assim, eles conseguiram, de uma maneira talvez mais direta, traçar um mapeamento, fazer um mapeamento comportamental bastante amplo, e esse mapeamento comportamental bastante chocante acabou sendo utilizado para influenciar eleições, inclusive, né? Como a gente viu. E aí a gente tem aqui, dentro desse contexto, toda uma renovação desses aspectos e uma necessidade de reconsiderar por que nós fazemos o que fazemos, por que nós estabelecemos ou queremos atingir ou queremos alcançar determinadas práticas e como essas práticas vão ser influenciadas por esses elementos tecnológicos, né?
Veja, essas práticas que nós estamos colocando, elas são num primeiro momento que nós chamamos de práticas consumeristas. O consumerismo é uma prática que tenta fazer análise e o estudo do comportamento dos consumidores em determinada medida, fazendo o alinhamento do sentido de suas práticas, de seus desejos, de seus anseios de consumo e tentando aproveitar isso da melhor e mais adequada forma possível, de modo a oferecer uma relação de consumo não necessariamente consumista, né? Justamente o consumismo sendo o consumo desenfreado por razões completamente patológicas. Mas o consumerismo ele trabalha com pautas no sentido de tentar fazer o mercado fluir e muitas vezes um consumerismo consciente acaba entrando dentro de pautas de sustentabilidade. O consumismo não. O consumismo ele é predatório e ele tem uma competição bastante selvagem e ele faz com que nós busquemos usar essas mesmas ferramentas obtidas nos estudos consumeristas para estimular o consumo na população. Tá? Então, a mesma prática que eu comentei agora há pouco com vocês no que diz respeito aos jogos eletrônicos pode ser utilizada para a geração de ansiedades, de consumos, né, de formas de consumo que vão satisfazer determinadas demandas psicológicas. Por exemplo, né, eu peguei aqui de uma pesquisa, uma pesquisa realizada, uma pesquisadora que está justamente trabalhando a questão do tangenciamento entre arte, educação e consumo, né, e ela vai dizer para nós assim, ó, o consumo ele tem 4 fatores, 4 avenidas diferentes, 4 motivações diferentes. Primeira dessas motivações é o hábito, né? Você compra por habitualidade, porque você não, né? Porque você se acostumou e criou essa repetição comportamental que é a compra. Segundo é por curiosidade, né? Então é quando você entende, quando você fica, quando você é instigado de alguma forma a tentar contato, a tentar obter um produto, a tentar obter um serviço, a buscar algo, porque você quer saber do que aquilo se trata. Então é uma possibilidade. Terceira é necessidade. Você consome alimento, consome a água, consome, né, consome energia elétrica, consome, no meu caso aqui, livros, consome, sei lá, material de estudo, no caso de vocês, gasolina, enfim, peças para veículos ou veículos. Vocês consomem certas coisas porque é necessário, né? E o quarto e último, consumir por ambição. Não é comprar um carro que te leve e te traga, é comprar um carro que seja o carro. Não é comprar roupas porque precisa, é comprar um terno, um vestido, aquela vestimenta, a joia, comprar o objeto que te dá status, né? E que completa esse status. Veja, as 4 formas elas estão necessariamente inseridas no campo das nossas experiências de consumo. Alguém pode me dizer assim, não, nós só deveríamos consumir por necessidade. Deveríamos. Só que existem outras ligações que já estão colocadas de velho dentro do contexto específico da psicologia do consumo, né, da psicologia do consumidor, e essas questões elas geralmente são as que mais fazem as pessoas consumirem. Se eu consumo por necessidade, eu compro uma vez e deixo. Eu não vou voltar a comprar ou comprar repetidas vezes ou substituir o desnecessário, né? Volto à questão do celular aqui. As pessoas aqui no Brasil, já falei, nós temos um mercado imenso para celulares. As pessoas, é engraçado, tem uma pesquisa que saiu e a declaração, a manchete da pesquisa é: brasileiros compram muitos produtos eletrônicos, são aficionados por produtos eletrônicos. E aí vem a pesquisa, a própria pesquisa diz para nós o seguinte, que o brasileiro não compra o eletrônico por necessidade, ele não substitui por necessidade. Para o brasileiro, o eletrônico também não é um produto de luxo, também não é nem por status, ele compra por uma curiosidade, porque ele gosta do produto. Ele tem ele de alguma maneira fetichiza o produto, ele de alguma maneira fetichiza o eletrônico, né? Isso, lógico, falando aqui do comportamento geral. Então troca o celular sempre que sai um modelo novo, ou vai procurar um modelo novo de celular sempre que. Então vai procurar um modelo novo para achar, para descobrir que outras interações tem. Geralmente cai nessas 2 primeiras colunas aqui, o hábito ou a curiosidade, né, esse consumo. Tem também por ambição, né? Pessoa que vai lá, como por exemplo aquela história de pessoas que compravam celulares folheados a ouro, né? Isso é basicamente ambição, né? Mas hábito e curiosidade são os 2 grandes elementos. A curiosidade sendo assim a fatia que mais nos leva, por exemplo, mais leva o brasileiro a comprar eletrônicos, né? O hábito, por exemplo, é quando uma pessoa vai. Eu ouvi uma pessoa me dizer o seguinte uma vez: eu perguntei, você já comprou por ansiedade? A pessoa, sim. Eu falei, tá, mas o que você faz? Não, eu quando tô ansioso, quando tô ansiosa, vou né? Mais de uma pessoa, inclusive. Eu vou até um centro comercial, um shopping em algum lugar, ou faço uma compra online e daí compro até me satisfazer.
esse mecanismo que a gente chama aqui de hábito na realidade aqui é um termo guarda-chuva que vai designar tanto a compra habitual, né, aquela compra que está demarcada e que foi integrada ao comportamento da pessoa, então, por exemplo, comprar sorvetes em determinada noite, comprar uma pizza, isso é uma forma de consumo, não um consumo habitual, né? Até a compra para satisfazer ou para sufragar determinados sentimentos, né? Então, por exemplo, a ansiedade, que é uma Isso é bem complicado. Isso é um dos pontos, inclusive, que precisa ser analisado com mais cuidado, eu quero crer hoje, porque durante o período pandêmico as pessoas tiveram uma disseminação muito forte de níveis de ansiedade, tiveram um aumento, um incremento dos níveis de ansiedade. Então, a probabilidade é que nós tenhamos tido um aumento das relações, um incremento das relações de consumo, um aumento das práticas de consumo por conta de hábito e para sufragar a ansiedade. É bem possível, é bem provável que isso tenha acontecido, né? Mas quando uma pessoa me diz, por exemplo, que consome para sufragar a ansiedade, o que ela está fazendo na realidade é tentar produzir algum tipo de endorfina no corpo para poder combater aquilo que deixa ela ansiosa. Então ela dirige o olhar para algo, para um objeto de desejo, ou produz um desejo sobre um objeto, adquire esse objeto e dá a baixa, mais ou menos como comer por ansiedade, né? Então você vai tentar obter prazer em alguma coisa e a fato de você dominar algo, de você ter domínio sobre um objeto, traz prazer. E aí a pessoa vai lá e compra e acaba criando esse hábito de compra. Não se iludam, o mercado está muito ciente disso e o mercado faz de propósito, o mercado esfrega propagandas na sua cara de propósito, né? Ele opera inclusive dentro dessa mesma mecânica e né, desse eixo hábito curiosidade, aquilo que é chamado por alguns de fear of missing out, né? Então ele estimula a ideia de que se você não embarca em uma determinada compra, você perde uma promoção. Se você não embarca em uma determinada compra, você perde a novidade, você perde o momento, você perde, né, o desfrute das condições ideais que foram criadas para a venda daquele produto. Percebe? É diferente de necessidade e ambição. A ambição ela tem essa característica de status e ela funciona para determinados circuitos. A necessidade não, né? A necessidade é o consumo das coisas inelásticas, que nós entendemos inelásticas, né? Então, o alimento, a água e por aí vai, né? Então percebam que existe aqui um traço, uma relação em que essas estruturas de dados passam a ser utilizadas e empregadas de uma maneira bastante feroz na criação de hábitos de consumo. Eu vou me concentrar principalmente no consumo pelo hábito agora, né? Por que isso? Porque a partir do momento em que nós temos uma revolução nos traços educacionais e na maneira de exposição dos produtos e na exposição que as pessoas sofrem também, nós começamos a ter mudanças nas tradições de consumo. A gente sabe que a gente teve uma grande mudança no sentido das relações de consumo quando a gente deixou de vender produtos e passou a vender marcas. E quando dentro desse contexto, a ideia de vender marcas também passou a ser a ideia de vender filosofias. Isso eu sempre comentei em relações de consumo, comento aqui, né, já comentei aqui. Mas mais do que isso, essa questão da exposição, eu gostaria de aprofundar um pouco agora, porque ela traz à tona a ideia de que nós estamos mais universalmente expostos a produtos e mais do que isso, nós também estamos mais universalmente expostos às empresas, né? O produto é exposto para nós e nós somos expostos para a empresa que nos oferece o produto ou o serviço. Por conta desse self-quantificado e do desenvolvimento tecnológico, nós somos mais transparentes para o mercado. E essa transparência acaba gerando um choque. Tá? E esse choque ele acaba girando as engrenagens da governança. Então vamos explicar tudo isso aqui agora, porque esse pacote de informação é o ponto alto que mais nos interessa nessa sessão. O que acontece aqui? O processo educacional que a gente teve tradicionalmente, ele era um processo que estava confinado a determinados espaços, a gente tinha lá as escolas, a gente tinha um universo familiar, a gente tinha, evidentemente, ferramentas midiáticas que acabavam participando pesadamente da educação, ao ponto de muitas pessoas quererem fazer cruzadas contra a educação na rádio, depois na TV e aquela coisa toda, mas né, a gente tem ali um desenho interessante, porque de alguma maneira esse processo educacional ele tem uma medida cognitiva, uma certa ritmicidade cognitiva, né, que vai sendo gradualmente estabelecida. A aceleração excessiva dos trabalhos, dos projetos, dos trajetos de observação e contemplação tecnológicas fazem com que a nossa educação ela se torne muito mais explosiva. Por que isso? Eu não estou só recebendo informação como com a TV, eu estou participando e estou procurando ativamente aquilo que eu desejo. Eu estou promovendo formas de aprofundamento da minha educação segundo o meu próprio anseio. Eu estou descobrindo as minhas aptidões de uma maneira mais autônoma. Isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso. O problema é que, apesar disso ser maravilhoso, isso também derrama, isso também deixa um rastro de dados maiores a meu respeito. A respeito dos meus comportamentos, dos meus hábitos, dos meus erros, dos meus acertos, das minhas fragilidades, das minhas forças e assim por diante. E que significa, então, no final das contas, que essa educação ela também tem uma dificuldade maior de padronização, mas ela também acolhe de maneira mais severa o padronizável. Como assim? Veja, não existem. É engraçado, a gente fala muito em individualidade hoje, talvez a gente tenha um dos momentos mais efervescentes para a possibilidade de constituição e exposição da individualidade. O que acontece é que a nossa dificuldade de externalizar essa individualidade, ela já não existe mais por conta de uma falta de canais específicos, mas sim por um temor de não aceitação, por gatilhos e por ferramentas, por esquemas psicológicos que criam certa retração. Como assim? Pensa da seguinte forma, na década de 90, se eu quisesse, por exemplo, tentar me notabilizar como um desenhista, como um pintor, eu precisaria começar a trabalhar nesse campo, eu precisaria fazer contatos, eu precisaria explorar essa área, eu precisaria me aprofundar, precisaria ter um desenvolvimento técnico, muita sorte, talvez, e assim por diante. Hoje, não estou dizendo que é fácil, porque a concorrência é gigantesca, mas inverte-se a mentalidade. Você já sempre tem como se expor. O problema é que você se expõe e você tem que ser estupidamente bom para se destacar. Percebe? E você tem que escolher as esferas nas quais você vai buscar a integração, né? Acho interessante, estava conversando com um amigo meu escritor, ele fala assim, pô, eu acho interessante que a gente pode hoje se expor como escritores, nós podemos hoje produzir, escrever e lançar. A gente pode produzir para blog, a gente pode produzir no Face, a gente pode produzir, só que para você integrar, por exemplo, jornais, para você integrar, por exemplo, um circuito de escritores com obras publicadas por editoras, para você ser pago para publicar, virar um escritor de alta circulação, aí você tem setores, nichos específicos, e você tem culturas específicas que vão te levar a produzir linguagem, a produzir texto para esses lugares. Percebem? Então existem diferenças bastante gritantes ainda, existem choques desses mundos, mas nesses choques nós vemos o florescimento de uma nova educação. Eu posso refinar meu talento de escrita, ou meu talento de desenho e posso me expressar. Eu posso aprender a programar e sair programando por aí, tentar ser contratado. Eu posso fazer minha própria propaganda e ser autônomo. Eu posso iniciar uma startup, eu posso, percebem? Eu posso dar aula através do Profis Online. Eu posso, enfim, né, eu posso vender curso no Hotmart, eu posso vender, enfim, né? Existe uma maleabilidade maior e um jeito da gente se formar que é mais amplo, talvez mais fluido, só que ele também envolve uma concorrência muito feroz e muito incerta, a gente não tem mais a fisionomia dessa concorrência. Da mesma maneira, quando eu tento me expressar individualmente, eu tenho muito mais espaço, só que porque eu não sei exatamente o que tem ou não tem acolhimento, porque eu não sei exatamente como opera ou não opera um grupo, eu também não consigo ingressar nesse universo de uma maneira que não seja muito compassada, tentando buscar uniformização. E aí o engraçado é que o efeito que acontece é exatamente o contrário. Quando a gente pensava que nós teríamos a exposição de individualidade de uma maneira talvez muito mais aberta, o que nós temos na realidade é um concorrencialismo dessas individualidades, uma concorrência pesada dessas individualidades que entram em choque e procuram uniformizações de uma maneira muito mais selvagem. E muitas vezes a gente acaba vendo o encolhimento e a retração de certas opiniões, inclusive a gente tem visto isso no sentido específico de grandes debates políticos, jurídicos, enfim, científicos, escambau a 4, a gente tem um achatamento desses debates, né? Então, assim, a educação e a exposição, elas operam como forças duplas e, de alguma maneira, elas estão promovendo, em certa medida, uma ampliação dessa esfera de deposição da individualidade. Por outro lado, elas também operam uma sufocação e uma uniformização de comportamentos. O individual acaba sendo jogado para escanteio. Por que isso? Isso acaba sendo estimulado. Por quê? Porque as relações de consumo dependem desse mecanismo que é o mecanismo das ontologias digitais, ou seja, eles dependem de canais de harmonização significante para poderem facilitar o acesso que o indivíduo vai ter a produtos, a serviços, a formas de consumo, né? Eu não posso entrar, por exemplo, é como procurar jurisprudência. Vocês têm experiência em busca jurisprudencial. Se você não conhecer os termos certos que estão sendo utilizados para julgar certos casos, você não vai achar. Você talvez ache por acidente se tiver sorte, né? Mas a tendência é que você não encontre, né? Então, por exemplo, hoje de manhã a gente estava discutindo consumidor a questão do bystander, né? Do consumidor por equiparação. Se você não conhece o termo consumidor por equiparação, você vai pesquisar como o troço, né? Isso cria certas dificuldades, isso é ontologia digital, você não vai achar porque ali dentro a gente tem essas técnicas de SEO, que são uma resposta técnica para a ontologia digital e que te ensinam a escolher os termos certos para você ser localizado, para um texto ser localizado ou para um produto ser localizado, né? Existe um encolhimento, existe um estreitamento das relações significantes? Claro que existe.
né? Elas são confinadas a determinadas espécies literárias, hoje em dia nem todas, porque a literatura também, por exemplo, que diz respeito à linguagem, também sofre um estreitamento e encolhimento. Ela também começa a absorver traços dessa ontologia e começa a se tornar um esquema de rotinas e de sedimentações expressivas. Isso é muito perigoso. A gente está encolhendo a nossa própria capacidade de comunicação e de invenção dentro da linguagem de construção de ideias. Então, por que eu coloquei essa questão agora? Porque a zona de consumo ela passa também a inverter, nesse sentido, as engrenagens desse espírito de governança que nos cerca. Como assim, Rafael? Veja bem, quando a gente fala sobre esse novo processo educacional, é preciso levá-lo em consideração. Ele passa a ser imediatamente absorvido em todas as estratégias cognitivas e formativas de um indivíduo, tanto no sentido profissional quanto cívico, tanto no sentido humano quanto no sentido operacional. Em todas essas esferas você vai ter que levar isso em consideração, porque agora essa pessoa ela já foi ensinada, educada a operar dessa forma. Mais do que isso, quando nós passamos a perceber que certas empresas, certas grandes marcas, certas grandes companhias, grandes conglomerados, passam a ter mais acesso, controle, lucidez informacional do que o próprio Estado, passam a ter mais facilidade e maleabilidade de manobra de dados do que o próprio Estado, nós começamos a perceber quem genuinamente está tomando as decisões. Na década de 90, esse problema foi anunciado no sentido específico de que a movimentação de capital financeiro já fazia com que nós não tivéssemos mais grandes centros determinantes de políticas ou decisões, que eram os estados. E esses centros, paulatinamente, passavam a ser centros exploradores de uma certa esfera decisional colocada em redes. Então não havia mais um centro, havia centros, vários, se comunicando uns com os outros, vários amoldando comportamentos. É mais ou menos a tese que o Negri, no Império, vai colocar. Vários centros, vários eixos, que numa grande rede passam, de alguma maneira, a alterar e transformar comportamentos, maleabilizando fluxos, reinventando aspectos gerais da própria existência humana, estabelecendo como comunidades inteiras vão ser geridas segundo determinados interesses, quais sejam os interesses de consumo, os interesses de uma certa sustentabilidade, não da sustentabilidade como um todo, que não é ruim em si, mas de uma certa sustentabilidade, qual seja a sustentabilidade que está primeiramente dirigida para a produção e para o consumo, primeiramente para o mercado, certo? O que acontece na esteira disso é que nós já não temos mais a possibilidade de promover aquela velha regulamentação que a gente discutiu 3 sessões ou 4 sessões atrás, em 4 vídeos atrás, 3 ou 4 vídeos atrás, falando especificamente sobre a regulação por norma, que é uma regulação social, ou sobre a regulação pela lei, que é a regulação de Estado. Nós temos necessariamente que trabalhar no eixo mercado design, e o ponto que mais interessa agora é justamente o eixo design. Eu coloquei aqui design de mercado, né, de propósito. O que acontece? Nós já começamos a observar estudos, por exemplo, no que diz respeito a esses comportamentos de consumo, tentando entendê-los como alavancas de processos que podem ser ambiental, administrativa e economicamente destrutivos ou construtivos. E nós começamos a observar, então aqui eu peguei alguns estudos de alguns profissionais da Índia, das mais variadas áreas, desde ambientalistas até economistas, enfim, né? Esses profissionais eles começaram a promover estudos no sentido de tentar entender como opera o mercado para a gente poder entender também como o processo de alavancamento econômico vai ser feito. Aliás, não é surpresa que isso tenha aparecido justamente no território da Índia, né? Que tem, por conta do volume populacional que a Índia tem, né, por ser um dos países mais populosos do mundo, e porque é receptor de muitos mercados, tem tido um crescimento econômico bastante expressivo nas últimas décadas, né? Tem visto um avanço econômico bastante expressivo. A preocupação central ali, no entanto, é a seguinte, é que quando nós tomamos decisões, sobretudo como consumidores, nossas decisões raramente são racionais. E quando elas existem num plano racional, tem duas grandes forças gravitacionais que estabelecem como essas decisões são tomadas. A primeira dessas forças é o canal de oferta informacional, e a segunda dessas forças é a confiabilidade a confiabilidade da companhia, empresa, prestadora de serviços, né? Por que isso é tão importante para nós agora? Porque é isso que vai determinar a massa e o fluxo das relações de consumo e vai determinar, por exemplo, portanto, em que medida essas relações de consumo podem ser entendidas como mecânicas, como fluências naturais e restritas ou como elementos que podem ser recanalizados. E eles sempre podem ser recanalizados em alguma medida. E o estudo deles é muito interessante, porque ele percebeu uma coisa. Muito embora as pessoas esperassem, né, que o grau de confiabilidade de uma determinada marca, por exemplo, fosse
tornou-se força mais determinante no consumo, foi exatamente o contrário que eles obtiveram. A maioria das pessoas estabelece, a maioria das pessoas vai determinar os seus hábitos de consumo a partir da clareza, objetividade e veracidade das informações prestadas. Então elas não têm confiabilidade pela marca, elas têm, portanto, pelo emissor da informação, elas têm confiabilidade pela informação, sobretudo quando vem de múltiplos emissores. Uma resposta surpreendentemente racional para um mundo que dificilmente toma decisões racionais, como a gente já insistiu tantas vezes. Vem em um âmbito secundário essa preocupação com a marca. A marca, nesse sentido, ela tem uma confiabilidade enquanto emissora de informação, uma confiabilidade por suas práticas, uma confiabilidade por suas políticas gerais, suas filosofias. Mas, em geral, isso não é tão determinante quanto as informações recebidas. E notem, se a informação não for clara, objetiva e veraz, a relação de consumo se encerra. A gente tem visto, de maneira cada vez mais crescente, pessoas demonstrando rompimento de laços em relações de consumo porque não toleram a ideia de participar de de participar recursos para certas marcas, já que essas marcas têm uma contrariedade em relação às suas expectativas filosóficas e assim por diante. Uma matéria que eu estava vendo o valor esses dias aí. As relações de consumo provavelmente vão mudar radicalmente depois da pandemia. Foi feita uma pesquisa a respeito da consumidora, principalmente da mulher consumidora de cosméticos no pós-pandemia, e descobriu-se, por exemplo, que hoje em dia mais de 60% das consumidoras de cosméticos jamais consumiria cosméticos que fizessem testagem em animais ou fossem prejudiciais para o meio ambiente, sendo que o restante dessa porcentagem também procura se informar antes para depois consumir. Assim, o número de pessoas que não se informam, de mulheres que não se informam, não está nem aí, é assim, uma coisa quase que inexpressiva em comparação com o todo, né? Então, assim, isso é interessante, porque foi uma pesquisa feita pro pós-pandemia, lógico, demarcado pela impossibilidade e dificuldade de você realizar pesquisas durante o curso da pandemia, mas ao mesmo tempo mostra uma mudança de tendência de mercado. Isso é um reflexo direto dessa questão, olha, olhar para a marca primeiro pela consolidação, veracidade, determinação de políticas e a veracidade das informações obtidas. Havendo esse fluxo, havendo essa fidelização e um alinhamento de valores, aí sim eu promovo o consumo, senão não. O que significa basicamente que existe gradualmente, eu não estou sendo muito esperançoso, porque não é tão simples assim, a gente precisaria discutir isso mais, né? Deixo isso para o momento síncrono, tá? Mas num primeiro momento daria talvez para a gente dizer que começa a existir uma inversão de valores, em que as práticas consumistas sofrem retração pelo próprio esforço e uso das ferramentas que estão sendo colocadas a partir da tradição tecnológico-consumerista. Talvez. Então eu deixo essa pergunta para vocês. Será que essas tendências, essa tomada súbita de consciência, é de fato uma forma de reapropriação das ferramentas de consumo e do mercado de consumo ou não? Deixo a pergunta para vocês. Eu tenho uma opinião e ela não é nada positiva, como vocês já devem imaginar. Mas eu deixo para vocês a pergunta. Beleza, galera? Era o que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Eu deixo esse vídeo aqui, 8 horas, nós estamos lá e a primeira hora para vocês verem esse videozinho aqui. Beleza, galera? Por favor, cuidem-se. Qualquer dúvida que vocês tenham, me procurem. E é isso aí. Deus abençoe vocês. Até mais.